Agora essa peça que eu faço com o Tony, né? Quando o Tony Ramos, querido, a gente fez uma série, um filme juntos, mas o Tony foi ver o Eu de Você e ficou, como ele mesmo diz, perturbado. Eu adoro que ele fala essa palavra. Foi ver o Eu de Você e ficou perturbado. E falou, e foi ver de novo e propôs pra gente: vocês não gostariam de fazer uma coisa juntos, assim, que tivesse um pouco essa onda de vocês com a plateia? E aí eu falei assim, sério? Pensei comigo assim, você quer mesmo brincar desse perigo, né? Assim, você quer brincar no meu playground perigoso? E aí a gente foi pra sala de ensaio com o Tony e botamos o Tony pra improvisar. E o Tony, né, assim, o Brasil inteiro admira Tony Ramos. Quem não admira Tony Ramos? Quem cruzou o Tony na vida, entende, ele é uma figura muito rara, né? Ele é um príncipe de gentileza, de educação, um humanista, um cara muito bacana, assim, né? Um cara que... E aí, esse cara... Se eu tinha admiração por ele, né? Pelo artista que ele é, pela pessoa que ele é, essa minha admiração por ele triplicou quando eu vi ele querer se desafiar e entrar no desconhecido, né? Porque ele foi com a gente pra sala de ensaio sem saber o que a gente ia fazer, né? Sem saber o que a gente ia fazer. E a gente ia fazer alguma coisa. E isso foi muito rico. E quando a gente foi pra sala de ensaio, eu e o Luiz, a gente falava assim, é muito importante esse homem falar sobre esse homem que precisa se rever. Esse homem, o bom pai, o bom marido, esse homem clássico, né, que de alguma maneira veste esse patriarca, a gente precisa falar desse machismo estrutural na boca desse homem, né? Isso precisa. E é lindo o que tem acontecido, porque você vê o Tony falando para esses caras, né, que é o tempo de cultivar a dúvida, que dessas certezas, de toda essa dureza envolvida. Então, e aí você vê as pessoas, né, aqueles casais, aquelas pessoas... Tem uma coisa muito curiosa que está acontecendo e eu fico muito animada, né? Porque eu no Que Só Sabemos Juntos, eu converso um pouco com a plateia. No início, a maioria das pessoas não tinha visto Eu de Você, nem Galileu, nem Alma Boa, nem as outras peças. Eu falava assim, estão aqui por causa do Tony muito, né? E eu falava, então peraí que vamos trazer vocês pra cá, né? Aí depois eles foram vendo Eu de Você também. Mas você vê uma plateia que ela fica feliz em ser desconcertada. Isso é que é... Porque as pessoas, na verdade, eu sinto que a gente não entende as pessoas falam, sua peça é comédia, porque eu não quero pensar. Ela quer pensar. Ela não descobriu, ela desconhece o prazer que isso pode dar a ela. Prazer brechtiano de pensar. Prazer. Eu falava uma frase no Galileu, que Brecht botou na boca do Galileu, na vida de Galileu, no texto, que era, eu falava, juro por Deus, eu falava essa frase quase salivando assim na cara da plateia, porque ele falava, pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. E não é a gente conseguir, numa conversa, ir modificando até o nosso pensar a partir da opinião do outro, que não exatamente não concorda com você, mas que deixa você... Você não precisa concordar com o outro, mas alguém que é um antagonista quando você está conversando, essa pessoa faz você esticar uma ideia. E você chegar a lugares que você não chegaria sozinho. E aí a gente vive essa coisa terrível que a gente vive, que as ideias não andam mais. Que a gente não tem mais a possibilidade de ponderar. Se você ponderar, você ganha 2 inimigos. Pois. Não é? No Agora, mínimo, né? Se você fala por um outro lado, você já ganhou 2 inimigos. Então, as conversas estão se limitando muito. É muito triste o que está acontecendo com a gente. Esse exercício que o Oswaldinho estava falando aqui no início, da gente querer conversar, né? De querer a partilha. Eu me lembro, eu cheguei em São Paulo novinha, eu ia pro Orvieto, porque a gente não tinha dinheiro pro Gigeto. Que de vez em quando levavam, né? De vez em quando levavam a gente pro Gigeto. Mas aí a gente ia pro Orvieto e você via assim, né? Fran Carlos Reis batendo na mesa. E eram discussões estéticas, né? Plínio, Marcos. Eu ainda via aquilo novinha, assim. Eu ficava quieta olhando, mas eu ainda tive a chance de ver pessoas que iam jantar depois da peça para discutir
discutir esteticamente o nosso ofício, o que a gente estava fazendo, né? Eu vi uma vez o Abu falar para uma atriz assim, o que você está fazendo é uma merda. E assim, aí alto bom som na frente de todo mundo. E aquilo era né? O Fauzi era um grande provocador. Eu ia lá na casa do Fauzi para ele me fazer sofrer, para ele ir me desafiar.